trás. Esperei apenas que Ankeaden pusesse o metal na linha de produção. Não o chame de Ank. Rearden. É vulgar. É assim que todos o chamam. Não mude de assunto. Por que você tinha que telefonar para ele ontem à noite? Não pude encontrá-lo mais cedo. Por que não esperou até chegar a Nova York e por que eu vi a linha Rio Norte? Bem, preciso de tempo para pensar, levar o assunto à diretoria, consultar os melhores, não há tempo. Você não me deu tempo de formar uma opinião. Pouco me importa a sua opinião. Não vou discutir com você, nem com a sua diretoria nem com seus peritos. Você tem uma escolha a fazer e vai fazê-la agora. Diga apenas sim ou não. Isso é uma maneira descabida, arbitrária, arrogante de sim ou não. Este é o seu problema. Você reduz tudo a sim ou não. As coisas não são absolutas assim. Nada é absoluto. Os trilhos são. Ou a gente compra ou não compra. Ela esperou, e ele não deu resposta alguma. Então, você se responsabiliza. Sim. Então vá em frente, disse ele, mas é por sua conta. Não. Cancelo o pedido, mas não vou prometer nada quanto que direi à diretoria. Pode dizer o que bem entender. Ela se levantou para sair. Ele se inclinou para frente sobre a escrivaninha, como para retê-la, sem querer encerrar a reunião de modo tão decisivo. Você compreende, evidentemente, que vão ser necessárias inúmeras providências para pôr tudo isso em ordem, disse Tagata, num tom de voz que parecia dar a entender que aqueles obstáculos lhe agradavam. A coisa não é tão simples assim. Claro, disse ela. Vou lhe mandar um relatório detalhado, que Ed vai preparar, e que você não vai ler. Ed o ajudará a convencer os outros. Eu vou a Filadélfia hoje de noite para ver Readen. Temos muito trabalho a fazer, ele e eu. Acrescentou, é só isso e nada mais que isso, Jim. Ela já se voltava para sair quando ele falou, para você, tudo está bem porque você tem sorte. Os outros não fazem assim. Fazem o quê? As outras pessoas são humanas. Sensíveis. Não podem dedicar uma vida inteira a metais e máquinas. Você tem sorte. Nunca teve sentimentos. Nunca sentiu nada. Dagny olhou para ele, e em seus olhos escuros a perplexidade lentamente se transformou em indiferença. Depois surgiu neles uma expressão estranha, que parecia de cansaço, porém exprimia muito mais que o esforço de suportar aquele momento. É, Jim, disse ela calmamente. Eu creio que realmente nunca senti nada. Ed Villers seguiu-a até o escritório. Toda vez que ela voltava, ele sentia que o mundo se tornava claro, simples, fácil de enfrentar e esquecia seus momentos de apreensão e dúvida. Ele era a única pessoa a achar completamente natural que ela ocupasse, sendo mulher, a vice-presidência de uma grande companhia de transportes. Ela lhe dissera, quando ele tinha 10 anos, que um dia chegaria, como chegará, a dirigir a companhia. Ele não se espantava com isso agora, da mesma maneira que não se espantara quando ela fizera aquela afirmativa, numa clareira do bosque. Quando chegaram ao escritório dela e Ed a viu sentar-se à mesa e olhar os memorandos que ele deixará lá para ela, teve a sensação que usualmente experimentava em seu carro, quando o motor pegava e ele se preparava para partir. Já ia deixá-la só, quando se lembrou de algo que ainda não lhe dissera. Owen Kellogg, da divisão de terminais, pediu para ser recebido por você, avisou. Ela olhou espantada. Engraçado. Eu ia exatamente mandar chamá-lo. Mande que suba. Quero vê-lo. Ah, Ed acrescentou subitamente, antes de mais nada, peça uma ligação para o Ayers, da companhia Ayers de publicações musicais. A companhia Ayers de publicações musicais. Ele repetiu, incrédulo. É. Quero perguntar uma coisa a ele. Quando a voz do Sr. Ayers, cortês e determinada, perguntou como poderia servi-la, ela expôs o que queria saber. Pode me informar se Richard Halley compôs um novo concerto para piano, o quinto. Um quinto concerto, senhorita Tagata. Não. Tem certeza? Absoluta. Ele não compõe nada há 8 anos. Ele está vivo. Está sim. Aliás, não sei dizer com certeza. Ele passou a viver inteiramente em reclusão. Mas teríamos sido notificados se ele tivesse morrido. Se ele tivesse composto algo, o senhor também teria tido notícia. Certamente. Teríamos sido os primeiros a saber. Somos nós que editamos toda a sua obra. Mas ele parou de compor. Está bem. Muito obrigada. Quando Owen Kellogg entrou no escritório, ela olhou satisfeita. Agradava, de ver que havia acertado ao se lembrar, embora vagamente, de sua aparência. O rosto tinha aquela mesma qualidade do guarda-freio do trem, característica dos homens com os quais ela podia trabalhar. Sente-se, Sr. Kellogg, disse ela, mas ele permaneceu em pé, diante de sua escrivaninha. A senhorita me pediu certa vez que lhe avisasse se decidisse mudar de emprego, senhorita Tagarta, disse ele. Por isso vim aqui. Estou me demitindo. Ela podia esperar tudo, menos aquilo. Precisou de algum tempo até perguntar, por quê? Por um motivo de ordem pessoal. Está descontente com a empresa? Não. Recebeu uma oferta melhor? Não. Para que companhia ferroviária você vai? Nenhuma, senhorita Tagarta. E vai trabalhar em que? Ainda não decidi. Ela o examinava, sentindo-se vagamente mal. Não havia hostilidade no rosto dele. Kellogg a olhava diretamente, respondia de modo simples e franco. Por que então deseja sair? É uma questão pessoal. Está doente. Tem algum problema de saúde? Não. Vai deixar a cidade? Não. Recebeu alguma herança que lhe permita aposentar-se? Não. Vai trabalhar para viver? Sim. Mas não deseja trabalhar na Tagata Transcontinental. Exatamente. Deve ter acontecido alguma coisa que o levou a tomar essa decisão. O que foi? Nada, senhorita Tagata. Gostaria que me dissesse. Tenho uma razão pessoal para querer saber. Aceitaria minha palavra, senhorita Tagata. Sim. Nenhuma pessoa, coisa ou acontecimento daqui teve nada a ver com a minha decisão.
Você não tem nenhuma queixa específica contra a Taggata Transcontinental? Nenhuma. Então talvez você reconsidere quando ouvir a oferta que tenho a lhe fazer. Sinto muito, senhorita Taggata. Não posso. Posso lhe dizer o que tenho em mente. Se a senhorita desejar. Acredita que decidi lhe oferecer este posto antes de você pedir para me ver. Quero que saiba disso. Sempre acreditei na senhorita. É o posto de superintendente da divisão de Ohio. É seu, se quiser. O rosto dele não mostrou qualquer reação, como se as palavras não tivessem qualquer sentido ou fossem dirigidas a um selvagem que jamais tivesse ouvido falar de ferrovias. Não estou interessado, senhorita Taggata. Depois de um curto intervalo, ela insistiu: diga o seu preço, Kellogg. Quero que você fique. Posso cobrir a oferta de qualquer outra ferrovia. Não vou trabalhar para nenhuma outra. Pensei que você gostasse do seu trabalho. Aparecia nele o primeiro sinal de emoção, seus olhos se abriram um pouco mais, e ouviu-se uma ênfase contida na voz quando ele respondeu: e gosto. Então me diga o que devo fazer para que você fique. Gritou ela. A explosão foi tão obviamente franca e incontrolável que ele a olhou como se ela o houvesse atingido. Talvez não seja correto eu vir aqui lhe dizer que estou me despedindo, senhorita Taggata. Eu sei que me pediu para avisar a fim de que pudesse me fazer, em tempo, uma contraproposta. Assim, se venho, dou a impressão de que há espaço para negociação. Mas não há. Vim apenas porque não quis faltar com minha palavra com a senhorita. Um ligeiro tremor na voz dele lhe deu uma súbita revelação de quanto o interesse e o pedido de Dagny tinham significado para ele e de que a decisão não tinha sido fácil. Kellogg, há alguma coisa que eu possa oferecer para você ficar? Nada, senhorita. Taggata. Nada neste mundo. Ele se voltou para deixar a sala. Pela primeira vez na vida ela sentiu-se perdida e derrotada. Por quê? Perguntou ela, sem se dirigir a ninguém. Ele parou. Deu de ombros e sorriu. Era como se ele voltasse à vida, e aquele era o sorriso mais estranho que ela jamais vira. Continha um contentamento interior e secreto, e desânimo, e infinita amargura. E ele disse: Quem é John Galt? Capítulo 2. A corrente. Começava com poucas luzes. Enquanto o trem da Taggata corria na direção de Filadélfia, algumas luzes brilhantes surgiam, espalhadas, na escuridão. Pareciam, ao mesmo tempo, casuais, na planície vazia, e fortes demais para que nelas não houvesse algum propósito. Os passageiros as olhavam distraídos, sem interesse. Aparecia em seguida a sombra negra de uma estrutura, quase invisível contra o céu. Depois, uma grande construção, próxima dos trilhos. Era um prédio escuro, e os reflexos das luzes do trem riscavam o vidro maciço de suas paredes. Um trem de carga que cruzou por eles escondeu a visão, inundando de ruído as janelas. No intervalo em que passavam vagões mais baixos, foi possível ver estruturas distantes, desenhadas contra a luz vermelha e evanescente do céu. Era um brilho que se movia em espasmos irregulares, dando a impressão de que aquelas estruturas respiravam. Depois que o trem de carga passou, apareceram edifícios angulares envoltos em rolos de fumaça. Os raios das luzes mais fortes abriam fendas entre aquelas espirais vermelhas como o céu. O que surgiu em seguida não parecia um edifício, mas uma casca de vidraças em xadrez que continha vigas, guindastes e fardos, no meio de uma chama de luz alaranjada, sólida, ofuscante. Os passageiros não podiam avaliar a complexidade daquilo que parecia ser uma cidade que se estendia por quilômetros e quilômetros, em plena atividade, mesmo sem sombra de presença humana. Viam torres que pareciam arranha-céus contorcidos, pontes soltas no espaço, súbitas feridas pelas quais jorrava fogo das sólidas paredes. Via-se uma fileira de cilindros que se moviam no meio da noite. Eram de metal e pareciam em brasa. Perto dos trilhos passava agora um edifício de escritórios. Do teto, um letreiro de neon emitia uma luminosidade que invadia as cabines, siderúrgica Reading. Um passageiro, que era professor de economia, comentou com seu companheiro: que importância têm os indivíduos em meio às realizações titânicas de nossa era industrial? Um outro, que era jornalista, tomava uma anotação para um futuro artigo: Reading é o tipo de homem que escreve seu nome em tudo aquilo que toca. Com base nisso, pode-se formar uma opinião sobre o seu caráter. O trem cortava velozmente a escuridão, quando um bafo vermelho partiu de uma estrutura alongada e subiu ao céu. Os passageiros não prestaram atenção, mas uma cauda de aço derretido não era razão para que tivessem sua atenção desviada. Era a primeira cauda da primeira encomenda de metal Reading. Para os homens no interior da usina, que trabalhavam nos altos fornos, o primeiro jato de metal líquido foi como um amanhecer surpreendente. A fina lâmina que aparecia no espaço livre tinha a cor pura e branca de um raio de sol. Rolos negros de fumaça subiam, com raias de um vermelho violento. Fontes de fagulhas espasmódicas jorravam como de artérias abertas. O ar parecia rasgado em farrapos, refletindo uma chama inexistente, borrões vermelhos se contorcendo e correndo pelo espaço, como se estivessem livres da obrigação de se amoldarem à má estrutura feita pelo homem, e como se tentassem consumir as colunas, as vigas, as pontes dos guindastes lá no alto. Mas, ainda assim, o metal líquido não tinha um ar violento. Era uma longa curva branca com a textura do cetim e o brilho de um sorriso radiante. Fluía obedientemente por uma calha de barro dotada de virolas para contenção e descia de uma altura de 4 metros até um reservatório com capacidade para 200 toneladas. Um fluxo de estrelas acompanhava a corrente, tendo surgido de sua macia essência. Parecia delicado como uma renda inocente, como os fogos de artifício que as crianças chamam de chuviscos. Somente de perto é que se podia notar que o cetim branco fervia. Aqui e ali aparecia um borbulhar que emitia salpicos para o chão ao lado, metal fervendo que, ao se resfriar quando atingia o chão, entrava em ignição, gerando uma chama. 200 toneladas de um metal que se tornaria mais duro que o aço, escorrendo líquido a uma temperatura de 4.000 graus, tinham o poder de destruir qualquer parede da estrutura e qualquer um dos homens que trabalhavam ao longo do fluxo. Mas cada centímetro de seu percurso, cada grama de seu peso, cada uma de suas moléculas estava sob o controle de uma intenção consciente que havia se dedicado a essa tarefa por 10 anos. Insinuando-se por entre as sombras das oficinas, o brilho rubro açoitava a face de um homem que permanecia à distância, num canto.
Ele se deixava estar, colado a uma coluna, olhando tudo. O brilho pousou por um momento sobre os seus olhos, que tinham a cor e a característica do gelo azul pálido, e seguiu até a trama de metal da coluna e até os fios louro-acinzentados de seu cabelo, para, em seguida, iluminar o cinto de seu sobretudo e os bolsos em que ele enfiara as mãos. Ele era alto e descarnado, sempre tinha sido mais alto do que os que o cercavam. Sua face era cortada por maçãs salientes e por umas poucas rugas retilíneas. Não era um sinal de idade, pois sempre estivera elas haviam feito com que ele parecesse velho aos 20 anos, e moço, agora, aos 45. Até onde podia recordar, sempre disseram que seu rosto era feio por parecer inclemente, cruel, por não ter expressão. Estava inexpressivo agora, enquanto olhava para o metal. Esse homem era Antheaden. O metal subia. Agora até o topo da grande concha. Sua ascensão era arrogante e abundante. Então as gotas de um branco ofuscante passavam a um marrom de fogo, e, em mais um instante, se transformavam em pingentes de metal negro, que caíam em pedaços. A escória se acumulava numa crosta grossa, que parecia a crosta da terra. À medida que ia engrossando, algumas crateras se abriam, com o líquido branco ainda fervendo em seu interior. Um homem surgiu como se cavalgasse no ar, preso a um cabo de guindaste que pendia do alto. Acionou uma alavanca com uma das mãos, num gesto feito sem esforço. Ganchos de aço desceram uma corrente, prenderam-se na beira da concha e a levantaram como se fosse um balde de leite, e desse modo, 2 toneladas de metal foram deslocadas pelo ar em direção a uma fileira de moldes a serem enchidos. Antheaden se inclinou para trás, fechando os olhos. Sentia trepidar com a passagem do guindaste a coluna de metal em que se apoiava. O trabalho está terminado, pensou consigo mesmo. Um operário viu e sorriu, compreendendo tudo, como um amigo e cúmplice numa grande comemoração, que sabia porque naquela noite a figura alta e loura estava ali. Readen sorriu em retribuição, era a única saudação que havia recebido. Então, voltou ao seu escritório, novamente a mesma figura de rosto inexpressivo. Já era tarde da noite quando Readen deixou sua sala para a caminhada siderúrgica para casa. Era uma caminhada de alguns quilômetros por descampados, mas, sem qualquer motivo consciente, ele se sentirá compelido a fazê-la. Caminhava com uma das mãos no bolso, os dedos fechados em torno de uma pulseira. Era feita de metal Readen, em forma de corrente. Seus dedos se moveram apalpando sua textura mais uma vez. Levará 10 anos para fazê-la. 10 anos, pensou, é muito tempo. O caminho era escuro, ladeado por árvores. Olhando para o alto, ele viu algumas folhas contra as estrelas. As folhas estavam retorcidas e secas, prestes a cair. Havia luzes distantes nas janelas das casas espalhadas pelo campo, mas as luzes faziam com que o caminho parecesse ainda mais deserto. Ele nunca sentia solidão, exceto quando estava feliz. Voltou-se mais uma vez para ver a mancha avermelhada no céu, acima da siderúrgica. Não pensava nos 10 anos. O que deles restava hoje era apenas um sentimento que não sabia nomear. Sabia apenas que era tranquilo e solene. Era o sentimento de alguma conclusão, de alguma soma, e ele não precisava contar novamente as partes de que esta operação se compunha. Mas as partes, ainda que não invocadas, ali estavam, no interior do sentimento. Eram as noites passadas ante cada abrasadora fornada nos laboratórios de pesquisa da sua indústria, as noites na oficina de sua casa, debruçado sobre folhas e folhas de papel, que ele enchia de fórmulas e depois rasgava com o desespero do fracasso. Eram os dias nos quais os jovens cientistas do pequeno grupo que ia escolher aguardavam suas instruções. Como soldados prontos para uma batalha perdida, tendo já esgotado sua criatividade, ainda postos, mais silenciosos, com a frase não pronunciada pairando no ar: Senhor Readen, é impossível. Eram as refeições interrompidas ou abandonadas por causa do súbito aparecimento de uma ideia nova, de uma ideia que deveria ser testada imediatamente, ser tentada, ser investigada durante meses, e que, mais tarde, seria descartada como um novo fracasso. Eram os momentos roubados de reuniões, contratos, do dever de administrar a melhor siderúrgica do país, momentos roubados com sentimentos de culpa, como os que se roubam para amores secretos. Era o pensamento fixo que, durante um período de 10 anos, se manteve subjacente a tudo o que ele fazia, a tudo o que via. O pensamento que ele mantinha enquanto olhava para os edifícios de uma cidade, os trilhos de uma ferrovia, a luz da janela de uma casa de campo vista à distância, a faca na mão de uma bela mulher, cortando uma fruta num banquete. A ideia de uma liga de metal que pudesse fazer mais do que o aço jamais fizera, um metal que viesse a ser para o aço que o aço fora para o ferro. Eram os sentimentos torturantes que experimentava ao descartar uma esperança ou uma amostra, sem se permitir reconhecer que estava cansado, sem se dar tempo para sentimentos, circulando sempre na tortura do não está suficientemente bom, do ainda não vai ser desta vez, e o espírito de continuar em frente sem qualquer ajuda que não a da convicção de que aquilo podia ser feito. Até o dia em que foi realmente concluído e seu nome era Metal Readen. Era isso que havia se transformado e fundido dentro de si, e a liga que agora se formava entre essa realidade e ele mesmo gerava um sentimento tranquilo e estranho, que o fazia sorrir no escuro, no meio do campo, e se perguntar por que a felicidade podia doer às vezes. Após algum tempo, verificou que estava pensando em seu passado, como se alguns daqueles dias se estendessem diante dele, pedindo que fossem relembrados. Ele não queria olhá-los, desprezava as recordações, considerando-as uma perda de tempo. Porém compreendeu que as de agora eram evocadas pelo objeto de metal que levava no bolso. E aí se permitiu lembrar. Reviu o dia em que estava sentado à borda de um rochedo e sentia uma gota de suor que se deslocava de sua têmpora para o pescoço. Tinha 14 anos e aquele era o seu primeiro dia de trabalho nas minas de ferro de Minnesota. E estava tentando aprender a respirar, apesar da terrível dor que sentia no peito. Ficou amaldiçoando a si mesmo, porque havia decidido que não se cansaria. Depois de algum tempo voltou ao trabalho. Decidirá que a dor não era razão bastante para parar. Reviu o dia em que olhava as minas da janela do seu escritório, agora eram suas. Ele estava com 30 anos. O que se passará entre uma cena e outra, durante todos aqueles anos, não contava, assim como a dor também não havia importado. Tinha trabalhado em minas, fundições, usinas de aço no norte, sempre se deslocando em busca do objetivo que fixara.
Tudo de que se lembrava dos empregos era de que os homens ao seu redor pareciam nunca saber o que fazer, e ele sempre sabia. Lembrou-se de que, na época, muitas minas de ferro estavam fechando, tais quais estas, agora suas, até que ele as adquiriu. Olhou para os patamares de rochedos à distância. Operários erguiam um novo letreiro sobre um portão, ao fim de uma estrada, Minérios Reardem. Reviu uma tarde em que estava sentado, no escritório. Era quase noitinha, e seu pessoal já havia saído. Ele podia ficar ali, sozinho e sem testemunhas. Sentia-se cansado. Era como se tivesse realizado uma corrida contra o próprio corpo, e todo o cansaço de anos, que ele havia se recusado a sentir, desabasse agora sobre si e o esmagasse contra a superfície da mesa. Nada sentia, a não ser o desejo de permanecer imóvel. Não tinha forças para sentir ou para sofrer. Queimara tudo o que havia para queimar dentro de si. Tinha espalhado tantas faíscas para dar partida às inúmeras coisas que fizera, e agora pensava se alguém no mundo lhe daria uma faísca inicial para recomeçar, agora que ele se sentia sem iniciativa. Perguntava a si mesmo, quem lhe dera a primeira faísca de todas? Quem o mantivera em movimento? Levantou a cabeça. Devagar, com o maior esforço de sua vida, fez seu corpo se levantar até poder sentar-se direito, com apenas uma das mãos apoiada na escrivaninha e apenas um braço trêmulo a lhe fornecer sustentação. E nunca mais se fez de novo aquela pergunta. Reviu o dia em que, do alto de um monte, olhava para uma terra devastada onde antes houvera uma fundição de aço. Estava fechada e abandonada. Ele a comprará na noite anterior. Soprava um vento forte e uma luz cinzenta escapava por entre as nuvens. Viu, com essa luz, a cor vermelho-marrom, como de sangue coagulado, da ferrugem que cobria o aço dos guindastes. Gigantescos. E viu, também, os tufos de ervas daninhas, verdes, brilhantes, vivos, crescendo como canibais bem nutridos por entre cacos de vidro ao pé de paredes e esquadrias desnudas. Num portão, ao longe, viam-se as silhuetas de homens. Eram desempregados, nas barracas apodrecidas remanescentes do que antes fora uma cidade próspera. Olhavam, silenciosos, o carro luzente que ele estacionara no portão da fundição e se perguntavam se o homem que viam no alto da colina era o Onkeaden de quem as pessoas tanto falavam e se era verdade que a fundição ia reabrir as portas. O ciclo histórico da produção do aço na Pensilvânia está em fase descendente, afirmara um jornal, e os especialistas concordam em que a aventura de Henry Readen nesta área é inútil. Logo se verá o sensacional fim do sensacional Henry Readen. Isso fora 10 anos antes. Hoje, o vento frio que batia em seu rosto era semelhante ao de então. Ele olhou para trás. A mancha avermelhada que subia da siderúrgica para o céu era uma visão tão vivificante quanto um amanhecer. Tais haviam sido seus passos, estações que um trem expresso alcançara. Ultrapassara. Nada havia de notável nos anos que ficavam entre elas, pareciam borrados como uma paisagem vista em velocidade. De qualquer maneira, pensou, fossem quais tivessem sido as agonias e os esforços, haviam valido a pena, pois tornaram o dia de hoje possível o dia em que a primeira cauda da primeira encomenda de metal Readen estava pronta e se transformaria em trilhos para a Tagarta Transcontinental. Tocou a pulseira em seu bolso. Fora feita dessa primeira fornada de metal. Era para sua mulher. Neste momento, se deu conta de que seu pensamento se voltará para uma abstração a qual dava o nome de sua mulher, e não para a mulher com quem havia se casado. Sentiu uma espécie de remorso, desejando que o bracelete não tivesse sido feito, e a seguir, censurou-se por ter tido remorso. Sacudiu a cabeça. Não era tempo para velhas dúvidas. Sentiu-se capaz de perdoar qualquer coisa, porque a felicidade é o maior agente de purificação que há. Tinha certeza de que todos os seres vivos queriam que ele estivesse bem, hoje. Sentia vontade de conversar com alguém, encarar o primeiro desconhecido que aparecesse, ficar diante dele, desarmado e aberto, e dizer: olhe para mim. As pessoas certamente estariam tão sequiosas de alegria quanto ele sempre fora, pensou, sequiosas de um alívio momentâneo daquela carga cinzenta de sofrimento que parecia tão inexplicável e desnecessária. Readen jamais entenderá por que os homens haveriam de ser infelizes. A estrada escura o tinha levado imperceptivelmente ao topo de uma colina. Ele parou e se voltou. A mancha vermelha era agora uma pequena faixa, longe, no poente. Por cima dela, mais próximas, viu as letras de gás neon no céu escuro, siderúrgica Readen. Manteve-se ereto, como se diante de um tribunal. Pensou em outras placas luminosas espalhadas pelo país, na escuridão dessa noite: minérios Readen, carvão Readen, calcário Readen. Pensou nos dias que viverá. Seria bom se pudesse pôr sobre eles um cartaz em neon, com os dizeres: Vida Readen. Voltou-se bruscamente e caminhou. À medida que se aproximava de casa, começou a perceber que seus passos iam ficando mais lentos e que algo do seu bom humor o abandonava. Percebeu, a contragosto, que relutava em entrar em casa. Não, pensou, hoje não. Hoje eles compreenderão. Mas ele mesmo não sabia e nunca tinha definido o que de fato queria que eles compreendessem. Percebeu luzes nas janelas da sala de estar. A casa ficava numa colina e aparecia diante dele como uma grande massa branca. Parecia nua, com alguns pilares semicoloniais que representavam um indeciso ornamento. O aspecto era sem graça, como de uma nudez que não valia a pena ser revelada. Não sabia se sua mulher o havia notado quando entrou na sala. Ela estava sentada perto da lareira, conversando. O braço dela desenhava curvas no ar, dando uma ênfase. Graciosas palavras. Readen percebeu uma pequena interrupção em sua voz. Talvez ela o tivesse visto, mas não desviou o olhar e sua frase seguiu sem alterações. Ele não tinha certeza. Mas é que um homem de cultura fica entediado com as supostas maravilhas da engenhosidade puramente material, dizia ela. Ele simplesmente se recusa a achar graça na arte dos encanamentos. Neste ponto ela voltou a cabeça, olhou para Readen, parado na parte mais sombria da longa sala, e seus braços se abriram graciosamente para os lados, como dois colos de cisne. Então, querido, disse, divertida, não é cedo demais para voltar para casa. Não havia nenhuma limalha para varrer nem metais para polir. Todos se voltaram para ele, sua mãe, seu irmão Philip Poulack, um velho amigo deles. Sinto muito, respondeu. Sei que estou atrasado.
Não diga que sente muito, disse a mãe dele. Você podia ter telefonado. Readen a olhava, procurando recordar algo. Você tinha prometido vir para o jantar, hoje. É verdade, prometi. Sinto muito, mesmo. Mas é que hoje, na fundição, ele vacilou. Não conseguia dizer aquilo que viera com a intenção específica de dizer. É que, eu esqueci. Foi o que conseguiu dizer, concluindo. É isso que mamãe queria dizer, disse Philip. Ora, deixemos que ele chegue, ele ainda não está aqui. Ainda está na fundição, disse sua mulher, alegremente. Tire o casaco, Henry. Paul Larkin olhava para ele com os olhos dedicados de um cão inibido. Oi, Paul, disse Readen, quando chegou. Cheguei de Nova York no voo das 17h35. Larkin sorria para ele, em agradecimento pela atenção. Algum problema? Quem não tem problemas nos dias de hoje, meu caro? O sorriso se tornava resignado, numa indicação de que sua frase era meramente filosófica.